Pai amado, de infinito poder, de infinita bondade, Mestre Jesus, nossa estrela guia, nosso caminho, nossa verdade, nossa vida. Obrigado por mais um dia que se levantou, obrigado pela oportunidade de trabalhar e de servir, obrigado pelo alimento sobre a mesa, obrigado pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos confrades. Mestre Jesus, rogamos a Ti a Tua misericórdia, que são momentos tão difíceis e dolorosos, mas que necessários que a humanidade atravesse, que o Senhor possa acalentar o coração de cada um familiar, de cada um doente, aquele que sofre do corpo, aquele que sofre da alma, principalmente pela pandemia, trazido por esse bichinho tão pequenininho, mas que causa tamanha comoção. Que nós possamos compreender os Teus ensinamentos maiores, tirar proveito dessas lições para hoje e para o nosso melhoramento, para a nossa caminhada, a nossa jornada. Que o Senhor possa proteger nossa cidade, nosso estado, nosso país, todo o nosso planeta, implantando a semente do amor, da prosperidade, da compreensão, principalmente da caridade no coração de cada um, para que possamos ter a Terra transformada neste momento de passagem de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, para que possamos ser dignos dessa transição planetária, ó Pai. O Senhor proteja nosso Centro Espírita, Lar Maria Cecília, e todos os outros centros espíritas e todas as outras escolas religiosas que propagam o bem e a verdade. Que o Senhor possa abençoar o nosso palestrante da noite de hoje, aumentando ainda mais as suas possibilidades de transmitir, de continuar transmitindo as mensagens evangélicas que tocam os nossos corações e as nossas vidas. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 1, perda das pessoas amadas, mortes prematuras. Parágrafos 1 a 3. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizei frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, são nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos impor penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se meditasseis melhor o porquê de todas as dores que vos atingem, sempre encontraria nela a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam umas considerações secundárias, que desprezaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo, a morte é preferível mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição.
Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. Muita paz, meus irmãos. Meu nome é José Revoredo, do Centro Espírita Irmão Áureo, Goiânia, e é um prazer estarmos aqui nesse momento para juntos fazermos algumas reflexões à luz da doutrina espírita, à luz das orientações dos espíritos superiores que falam sobre esse tema importante, o tema morte. Mais especificamente, sobre as mortes prematuras. Muito bem. Nós vamos aqui iniciar esse bate-papo nosso, não vai, na verdade, é uma exposição sobre esse tema, né? Nós vamos, na verdade, apresentar aqui o que os espíritos superiores falam a respeito desse assunto e já chamamos atenção para essa observação de Paulo de Tarso. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, já nos chama atenção para algo que a gente tem que refletir muito a respeito. Olha que interessante. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa reflexão realmente pode nos despertar para um ponto de vista diferente do que normalmente a própria humanidade tem. E quando a gente analisa e observa que nós devemos confiar em Deus, nosso Pai, confiar na condução que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso sublime irmão, nosso mestre querido, concede a todos nós, é confiar também e compreender de que a nossa vida não se limita apenas a essa a qual nos encontramos. E a doutrina espírita vem nos orientar melhor a respeito disso, clareando isso que Paulo de Tarso já disse há mais de 2000 anos, né? Que se nós nos limitássemos apenas nessa vida, nós seríamos realmente os mais infelizes de todos os homens, porque é difícil ter esperanças quando a gente não tem futuro. E a doutrina espírita nos esclarece que a vida, na verdade, não existe somente, não se limita a essa que nos encontramos. Aliás, mais importante que isso, a morte não existe. Esse é o fundamento principal. A morte não existe. Então, quando a gente passa a compreender por esse ponto de vista, a gente já muda muito as nossas perspectivas. Então, pessoas que tínhamos como perdidas, eu perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu filho, perdi. Na verdade, nós não perdemos. Houve uma separação momentânea, sim, por necessidade maior. Mas nos reencontraremos no plano espiritual da vida, ou mesmo também em outras encarnações. Então, quando a gente tem a convicção de que a morte não existe, talvez podemos aqui inverter isso que Paulo de Tarso comenta claramente aqui para nós de forma muito assertiva. Nós seremos os homens mais felizes de todos. Porque nós podemos pensar assim, puxa, aquele ente querido, eu não o perdi. Se encontra no plano espiritual, provavelmente até muito mais próximo de nós do que a gente imagina. Porque o plano espiritual está aqui, também entre nós. Os espíritos estão aqui nos acotovelando a todos os instantes. Estamos juntos uns aos outros. É só o plano, a dimensão é que não permite com que a gente os veja. Somente isso. Quando eles têm a permissão de estarem, por exemplo, ao nosso lado, isso acontece. E é interessante quando a gente passa a pensar dessa forma, né? Porque, de novo, como Paulo de Tarso nos disse, quando a gente se limita apenas a essa vida, a nossa esperança realmente faz com que a gente perde a esperança, na verdade. Então, a esperança no Cristo, ou mesmo
a confiança nas deliberações de Deus, nosso Pai, né, em tudo que acontece conosco, com nossa família, com nossos amigos, em tudo. Porque se nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus o permita, então as mortes, entre aspas, ou seja, as partidas, o retorno à pátria espiritual é previsto, é estabelecido. Isso é um ponto importante que a gente tem a refletir. Então, quando a gente tem a convicção de que a morte não existe, nós podemos nos tornar as pessoas mais felizes, porque aí a gente tem perspectivas do futuro e em relação às chamadas mortes prematuras, nós passamos a vê-las como não como prematuras, mas no momento certo. Para nós, aparentou ser prematura, mas no plano reencarnatório de quem desencarnou, de quem retornou à pátria espiritual, é o que estava ali estabelecido. Então vejamos, em relação aí, por exemplo, às chamadas, né, perdas de pessoas amadas, que isso é o termo que a sociedade, a comunidade de forma geral, o homem usa, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essa observação de Allan Kardec, onde ele fala o seguinte: frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Então, peraí, vamos pensar. Olha o que Kardec está falando. Primeiro, frequentemente, aquilo que chamamos de morte prematura é um benefício para quem voltou para a pátria espiritual, por vários motivos. Dentre eles, essa própria alma que retornou ao plano espiritual, ela se preserva das misérias da vida, porque, sinceramente, as misérias da vida, as misérias que a matéria nos impõe, né, as nossas dificuldades que passamos aqui, elas não são fáceis. Então, de certa forma, o espírito às vezes retorna por merecimento à pátria espiritual. É por merecimento. Então, preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez essa própria vida ia acarretasse, inclusive a perda da encarnação. Então, às vezes, o espírito ele precisa passar por uma determinada fase aqui. Mais do que isso, poderia comprometer a própria encarnação em que se encontra. Também tem esse outro lado. Então, o retorno desse espírito ao plano espiritual, à pátria espiritual, é também uma providência divina. Olha que interessante, né? Quando analisamos por esse ponto de vista. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Então, foi uma fatalidade, né? Aconteceu um acidente. Não é, como a Kardec bem disse, bem claro aqui para nós, não é vítima de uma fatalidade aquele que morre à flor dos anos, né? Novinho, uma criança, tão poucos anos aqui conosco, encarnado. É que Deus julga, não convir que ele permaneça por mais tempo. Aquele tempo que ali esteve foi o suficiente para o que ele precisava cumprir naquela encarnação. Isso é algo que a gente tem que também compreender. Quando a gente passa a compreender isso, e quando a gente passa também a compreender que, primeiro, a morte não existe, fica mais fácil de aceitar. É natural e é evidente que nós sentimos falta da companhia daqueles a quem amamos e a quem consideramos ter ido prematuramente de retorno ao plano espiritual. Aliás, se formos pensar de forma geral, todos para nós vão prematuramente, né? Às vezes o meu pai, a minha mãe, está tão idoso, mas eu queria que ele ficasse mais conosco, comigo. E quando chega a hora do retorno, eu sinto como se fosse prematuro. Não podia ficar mais tempo, mas não foi prematuro. O jovem, que às vezes vitimado por um acidente, por qualquer outra situação de desencarne, que todas elas são fruto da necessidade do espírito se passar. Aliás, toda desencarnação é prevista, é estabelecida no plano reencarnatório. A única que não é, como diz o Espírito de Verdade no Livro dos Espíritos, é o suicídio. O suicídio é o único desencarne que não é previsto no plano reencarnatório de ninguém. Agora, as demais formas de desencarnar, as demais desencarnações, todas já estavam estabelecidas no nosso plano reencarnatório.
É lógico que quando nós falamos de suicídio, nós estamos falando tanto do suicídio direto quanto do indireto, que às vezes também nós antecipamos o retorno à pátria espiritual pelo suicídio indireto, como, por exemplo, pelo um vício. Um vício que, se não fosse por ele, nós teríamos condições de ficar por mais tempo cumprindo o plano reencarnatório que estava estabelecido para nós. Quando a gente, por intermédio, por exemplo, desse vício, a nossa vida se diminui, né? Nós diminuímos ali o tempo por causa, às vezes, até do prejuízo que trazemos, do desgaste que estamos trazendo para o nosso próprio corpo físico. Enfim, então isso é um suicídio indireto, dando um exemplo. Fora esse tipo de desencarne, todos os demais fazem parte, estão no plano reencarnatório de todo mundo. Então, por exemplo, um acidente, sim, um acidente. Um acidente pode ter vários fatores, dentre eles a necessidade de resgate do espírito que foi acidentado, a necessidade de aprendizado. E isso também vai ser importante para a própria família. Então, concluindo esse raciocínio aqui, olha que interessante. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, volta, né, de retorno ao plano espiritual, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Ok? Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. Só para completar, né? É que Deus julga o quê? Não convia que ele permaneça mais tempo na Terra. Só isso. Então, ninguém vai de retorno à parte espiritual sem que haja permissão. Então, isso é muito importante para que a gente possa utilizar disso também como consolo. Puxa, mas eu perdi, entre aspas, um filho tão novinho, uma criancinha tão novinha. Acalme-se, acalme seu coração, papai, mamãe, familiares. Acalme seu coração, pois que se assim aconteceu, é porque Deus assim compreendeu, assim julgou convir para aquela alminha, que provavelmente, repito, estava no plano reencarnatório dela, reencarnatório dessa alminha, dessa criança, que é um espírito eterno, um espírito velho, mas que estava na faixa etária da infância. Aquele era o momento de retorno. Foi suficiente para ele cumprir o que precisava cumprir, o que aquela alma precisava cumprir. Então, esse é um ponto também interessante. Agora, qual que é o destino das crianças depois da morte? Olha também, gente, isso aqui é extraído do Livro dos Espíritos, é a pergunta 199 e 199A. Olha a resposta qual foi, né? Muito interessante. Por que a vida frequentemente é interrompida na infância? É o que diz o Espírito da Verdade. A duração da vida de uma criança pode ser para o espírito o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado. E sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou expiação para os pais. Olha que interessante também, gente. O duplo fim de uma morte tida por muitos como prematura, por exemplo, né? Primeiro, a duração da vida da criança pode ser ali só um complemento da vida anterior dela. Faltava se complementar em algum aspecto, em alguma situação, em alguma condição, por X anos. Então, aqueles anos foram estabelecidos já no plano de reencarnatório daquele espírito, que seriam necessários para o cumprimento, para o complemento da existência anterior. Agora, um outro ponto também interessante, né? É que também serve como prova ou expiação para os pais. Então, pais, nós temos que entender que, por vezes, também isso foi merecimento nosso, necessidade do nosso amadurecimento íntimo, do amadurecimento de nossa alma. Provavelmente tenha sido uma prova de, por exemplo, compreensão, de amor a Deus, de resignação aos desígnios divinos. Uma expiação, sim. Nós não sabemos o porquê precisávamos ter esse tipo de expiação, de dificuldade íntima, de sofrimento íntimo, porque aquilo amadurece a nossa alma e nos auxilia no nosso processo evolutivo. Então a gente também tem que avaliar por esse lado. Nada é por acaso. Não foi por acaso, foi puxa, por que Deus escolheu logo eu? Não podemos pensar assim. Nós temos que compreender
que foi uma necessidade que o nosso espírito, o que essa família teve, para o seu próprio crescimento também espiritual. E o tempo que essa criança, ou esse jovem, enfim, teve aqui encarnado, foi o tempo suficiente para que ele pudesse complementar uma existência interrompida anteriormente, antes do seu tempo marcado, e agora houve a complementação. E olha que interessante a outra pergunta. O que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Olha a resposta. Recomeça uma nova existência. No plano espiritual, elas retornam, e elas não retornam já como adultos, como antes fora, imediatamente, como antes fora numa encarnação anterior. Não, não é assim. Né? Elas são amparadas e recomeçam uma nova existência, e nós vamos ver aqui. Ó. Olha que interessante. Primeiro, antes de entrar nesse detalhe de como acontece com eles, vamos pensar primeiro com quem fica. Qual que deve ser a postura do espírita ante o desencarne prematuro? Tá? É natural que a gente sinta falta, que a gente sinta saudade. É natural. Chorar não é problema nenhum. Inclusive, é algo lava a nossa alma. Então, olha que interessante. Chora discreto, mas se fortalece na oração. Ok, chorar é uma dádiva, uma bendita oportunidade também de lavar mesmo a nossa alma. Mas além de chorar discretamente, vamos nos fortalecer na oração. Vamos reconhecer que Deus, nosso Pai, não desampara ninguém. Por que desampararia o meu filho que desencarnou tão cedo? Na nossa opinião, não. Ele não está desamparado, está muito bem amparado. Nós é que temos que ter atenção para não nos desesperarmos com a situação, confiar a Deus, em Deus, essa deliberação, esse desígnio. Na certeza da imortalidade gloriosa, reprime o pranto que desliza na fisionomia sofrida, porém busca na esperança. Então, tudo bem, se a gente tem convicção, certeza na imortalidade da alma, ok, bacana. Mas também alimentemos, busquemos a esperança. Na esperança, uma das virtudes evangélicas, o bálsamo para a saudade justa. A saudade que a gente tem é justa, evidente. Ninguém está proibido sentir saudade de um filho, de uma filha, né? De um pai mesmo, enfim, de alguém que, ao nosso ponto de vista, desencarnou prematuramente. Ninguém está privado disso, muito pelo contrário, é uma coisa muito natural. Agora, olha as orientações de Martim Peralva nesse livro Pensamento de Emmanuel. Muito interessante, por sinal, né? O que está se falando é que vamos, primeiro, ter a convicção na imortalidade da alma, porque sabemos que a morte não existe. Ok. Isso vai fazer com que a gente reprima o pranto que desliza da nossa fisionomia sofrida. Porém, nós vamos buscar também na esperança, que, como está nos afirmando aqui Martins Peralva, é uma das virtudes evangélicas. Vamos buscar a esperança o quê? O bálsamo, né? A tranquilidade íntima para a saudade justa. A saudade é justa. Nós podemos ter esse bálsamo da convicção de que a morte não existe. Jamais devemos nos confiar ao desespero. Muito pelo contrário, devemos compreender os desígnios de Deus. Então, esse é um ponto que a gente também tem que refletir. Agora, perante a perda de um filho, não é fácil, né, gente? Não é fácil. Nós sabemos disso. Agora, olha essa recomendação de Allan Kardec, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Isso também, para eles, é uma aflição. Então, se quisermos impedir essa aflição que podemos causar em nossos filhos, que já se encontram no plano espiritual da vida, confiemos em Deus.
façamos as nossas orações confiantes nessa proteção divina. Elevemos o nosso pensamento a Deus em agradecimento pela bênção que Ele nos concedeu de ter uma companhia tão sublime quanto é a companhia dos filhos, e confiemos na condução dessa alma querida que não nos pertencia, que pertencia realmente a Deus. Todos nós pertencemos a Deus, nosso Pai. Os filhos são empréstimos sublimes que Deus nos concede com o intuito de aprendermos uns com os outros. Nós vimos há pouco que até a possibilidade de ser uma provação ou uma expiação para os pais tem a sua utilidade, essa perda prematura ou essa perda de um filho. Então, meus irmãos, nós vamos tentar sempre compreender dessa forma. E olha que interessante, né? Os corpos fluídicos desses espíritos que se encontram lá no plano espiritual também nos envolvem. Quantas vezes, e aqui menciona Allan Kardec um recado muito específico às mães, mas também aos pais, mas talvez porque parece que as mães são mais sensíveis a isso. Sentem, percebem a presença de seus filhos. E ó, no fundo, de forma inata, no fundo, essas mães sabem que os seus filhos não morreram. Porque, por vezes, a presença é tão intensa, que pode ser sentida com tanta clareza, que surge realmente aquela sensação de saudade, mas também da convicção de que a morte não existe. Isso é que é um ponto importante da gente pensar. Por que morrem as flores? Bom, olha o que Richard Simonetti traz aí num livro chamado Quem Tem Medo da Morte. Ele fala o seguinte: não há lugar para o acaso na existência humana. Então, tudo não há acaso. Não foi por acaso que alguém desencarnou. Inclusive, Luiz Sérgio tem um livro muito interessante que ele chama Lírios Colhidos. Ele faz a mesma comparação aqui das flores que estamos fazendo, só que lembrando o seguinte, que Jesus colhe os lírios que foram plantados por Deus, nosso Pai, aqui na terra. Então, todos nós como se fôssemos lírios. Somos plantados em um determinado momento, cuidados, florescemos, enfim. Mas que são em algum momento colhidos de retorno à pátria espiritual. Agora, se formos pensar, então, a morte, então, ela não é por acaso, não. Está estabelecida. Então, olha, não há lugar para o acaso na existência humana. Existem leis instituídas pelo Criador que disciplinam a evolução de suas criaturas. Há suicidas que reencarnam para a jornada breve. Então, teve espíritos que já tiveram algumas dificuldades no passado e que precisam de uma encarnação breve para que não tenha ainda a possibilidade de reincidir no seu erro de encarnações anteriores. E que aquele momento vivido, por exemplo, na infância, com pleno carinho, amor, alegria que os pais levam a ele, fortalecem as suas almas, preparando-os para outras encarnações, aonde o tempo será cada vez mais estendido, até ele ter força íntima para superar uma encarnação completa, sem incorrer novamente ao erro do suicídio. Então, há suicidas que reencarnam para a jornada breve. Há espíritos evoluídos que reencarnam com o propósito de despertar impulsos de espiritualidade em velhos afeiçoados. Então, muitos desses filhos nossos aí também, espíritos evoluídos, que o tempo que eles estiveram conosco era o tempo suficiente e necessário para despertar em nós impulsos de espiritualidade que todos nós precisávamos despertar. Quantos pais, quantos familiares, né, quantos irmãos, quantos amigos não se despertam para o olhar na espiritualidade, ou seja, se espiritualizam mais em função de um choque, de um abalo, como, por exemplo, o desencarne de alguém que muito amamos. Então, até nisso há um motivo, né? um fim útil. Interessante, né? Esse ponto de vista. E outro ponto também interessante, que nós vamos buscar num livro chamado Mensagem do Pequeno Morto, né? Onde o Carlinhos, essa criança, ela desencarna e
E lá no plano espiritual ela comenta, né, algumas coisas, e nós vamos ver aqui, dentre elas, destacar, dar alguns destaques aqui. É um livro de Ney Lúcio, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E olha que interessante, em relação, por exemplo, ao amparo familiar, essa criança teve o amparo familiar lá no plano espiritual. Sabe quem recebeu ele lá? A tia Eunice, que ele tinha. Então, a tia Eunice, aqueles nossos entes, aqueles nossos familiares que já estão no plano espiritual, eles vão na frente e recebem os que vão chegar. É como se a gente estivesse assim, viajando por um país e alguns dos nossos familiares foram primeiros. Ah, nossos avós, né, às vezes nossos pais foram primeiros, lá se encontram. Alguém de nossa família que retorna ou que vai para esse país, lá é o quê? Recebido, recepcionado, amparado por esses familiares, quando tem a permissão de Deus, nosso Pai, para assim fazê-lo. Então é muito interessante isso aí, né? No caso de Carlinhos, por exemplo, ele foi amparado lá pela tia Eunice. O desencarne dele, olha o que ele fala. No momento do desencarne, ele fala assim: entreguei-me finalmente ao sono bom. Então, ele estava passando por alguns processos de sofrimento. No entanto, quando houve o desencarne, essa foi a sensação que ele teve. Entreguei-me finalmente ao sono bom. Bacana, né? Interessante, isso reconforta a gente. Agora, olha a questão da perturbação, que todo espírito, quando todo encarnado desencarna, passa sim por um processo de perturbação. No caso de Carlinhos, ele colocou o seguinte: estranho pesadelo passou a dominar-me inteiramente. Então, ele passou alguns momentos ali como um pesadelo, parece que estava sentindo que estava num pesadelo. Foi a perturbação que ele passou para chegar no plano espiritual, para passar provavelmente por uma zona umbralina ali e chegar aonde ele se encontrava, que ele foi acolhido numa colônia espiritual. Inclusive, olha o despertar dele. Despertei assustado, sem atinar com a situação. Então, ainda não estava claro, e é assim também, não estava claro para ele o que estava acontecendo. Então, ele despertou assim, assustado, sem entender muito bem o que está acontecendo. Sabe quando a gente passa por uma noite de sono, ou então teve um sono assim profundo, e quando a gente acorda, a gente fica assim, tentando entender que dia que é hoje, como é que é, na verdade? É mais ou menos assim, é um despertar, que é normal que esse descortinar aí, essa clareza das ideias, virá com o tempo, naturalmente, mas assim, não é assim imediatamente. Agora, em relação à colônia espiritual, olha o que ele fala. Novo mundo descortinava-se à minha vista. Então, essa é a visão que ele estava. Parece que um novo mundo estava descortinando para ele. Né? Novas descobertas, e muitas descobertas ele ali fez. E em relação ao trabalho, olha o que ele fala. Já não possuo ócios e nem horas desaproveitadas. Então, os ócios que ele tinha enquanto estava encarnado lá, não. Ele tinha a oportunidade de sempre se sentir útil, trabalhar em nome de Jesus. E mais uma observação também extraída do livro Escolas no Além. Tá? Ele fala o seguinte: a situação. Cláudia narra suas experiências como instrutora de crianças. Ela comenta isso, né, de uma escola na colônia espiritual. Então, ela era instrutora de crianças nessa escola, e ela comenta o seguinte: crianças menores, olha que interessante, necessitarão de companhia que substitua as afeições que usufruíam no mundo. Então, essas crianças menores, elas eram acolhidas como se fossem mentores, pais, como se fizessem papel de pais, ou de amigos, ou de aquelas almas queridas que o amparava lá. Então, a criança ela não é desamparada, não. Ela não chega lá, o senhor está sentindo minha falta, que sou mãe, sentindo minha falta, que sou pai. Não, calma, tranquiliza-se. Ninguém é desamparado. Essa mesma criança recebe imediatamente a companhia de afeições que vão substituir a que eles estavam tendo enquanto encarnados. Então, eles não vão sofrer, não. Calma, serene seu coração. Se essa é uma dúvida, pode excluir essa dúvida. Tá? Esses espíritos menores, essas criancinhas, têm todo o amparo lá. Eles vão ser atendidos para que não sintam essa falta, para que não sofram. Agora, quanto à reencarnação, olha que interessante. Desejava que vocês ouvissem os planos que fazem ante a volta para a vida física. Todas reencarnarão. Algumas esperarão os pais que virão encontrá-las no futuro. Então, o processo de reencarnação é natural, já começa sim o processo de planejamento. É evidente que essas crianças elas vão crescendo no plano espiritual também.
e vão amadurecendo e aguardando o retorno de seus pais. E quando retornarem ao plano espiritual, quando chegarem também a sua hora de retornar ao plano espiritual, tendo a devida permissão, reencontrarão esses filhos que foram primeiro também. Agora, fica aí, pessoal, uma dica, tá? Dica de leitura de livros como, por exemplo, esse aqui, ó, Deixai Vir a Minhas Criancinhas. Como Evangelizar Crianças de 0 a 6 anos. Um livro maravilhoso. Todos esses 3 livros aqui foram publicados pela editora Alta de Souza. Esse livro traz, por exemplo, uma pesquisa em várias obras espíritas, a maioria delas, inclusive, publicadas pela Federação Espírita Brasileira, mas é uma pesquisa em várias obras falando sobre esse assunto, sobre como evangelizar crianças de 0 a 6 anos. Como que é feito, por exemplo, no plano espiritual? Que, como vimos agora, no plano espiritual há também a evangelização de crianças menores, maiores, enfim, esse processo. Como que é isso? Para que a gente possa aprender e fazer o mesmo aqui, por exemplo, a nossa evangelização infantil. Então, esse é um ponto. Outro ponto importante, um livro muito interessante, Amar a Deus, uma obra maravilhosa, né, que ensina a criança a amar a Deus com base no que a doutrina espírita nos esclarece. O próprio livro dos Espíritos para a criança está aí também à nossa disposição, maravilhoso, tem os 4 volumes, foi dividido em 4 volumes, livro dos Espíritos 1, 2, 3 e 4 ali, para a criança. Muito bom. E aí a gente vai concluir essa reflexão com essa frase de Jesus. Eu sou o pão da vida. Olha o que Jesus nos afirma e está narrado lá por João, no capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, primeiro, pais, confie. Se você acredita que seu filho foi prematuramente para o plano espiritual, Jesus os acolheu. Eles estão acolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo. E nenhum deles terá fome nem sede. Tá? A fome de informação, de orientação, de amparo e de amor, acima de tudo. Então, isso é muito, muito importante para a gente ter confiança nas deliberações sublimes, nas deliberações divinas de Deus nosso Pai, e nesse acolhimento que nosso Senhor Jesus Cristo nos traz. E é evidente que isso também vai servir para nós pais que ficamos aqui no plano físico, ou para aqueles que se mantêm no plano físico, na matéria, aqui na atual encarnação. Procuremos Jesus. Jesus é o pão da vida. Quem vai a ele não terá fome nem sede. Né? Muito interessante essa observação. E fica aí, meus irmãos, eu quero desejar a todos aí muita paz. Convidamos a todos nesta hora que coloquem as suas águas para que possamos, através do pensamento positivo, buscando uma boa vibração, aos nossos irmãos abnegados de Cristo, trabalhadores dos laboratórios do astral, para que possam trazer os recursos necessários, nos trazendo o alívio das dores, o equilíbrio físico, mental, curando alguma enfermidade, enfim, ó Pai. Que estas bênçãos divinas estejam presentes neste momento, nos aliviando através do primeiro gole desta água. E assim nós agradecemos aos nossos irmãos, agora e sempre. E que assim seja. Mestre Jesus, agradecemos humildemente por vossa dedicação a nós dispensada, apesar de nossas fraquezas e nossa dificuldade em compreendermos e colocarmos em prática os ensinamentos de vossa maravilhosa doutrina. Guiai nossos passos, iluminai nossos caminhos, abri nossa mente e tocai nosso coração para que saibamos cumprir vossas recomendações, praticando o amor e a fraternidade. Rogamos vossas bênçãos e proteção para todos os lares, assim como a cura e a paz para toda a humanidade. Que assim seja.